Nessa videoaula, nós vamos estudar derivadas. Bom, derivada é um assunto muito importante, pois ela tem várias aplicações, não somente na matemática, como em outras áreas. Bom, e nessa videoaula, a gente vai estudar, ou a gente vai explorar o problema da reta tangente, tá? Então, a gente vai, no final da aula, vai entender o que é a reta tangente e por que é importante a reta tangente. E a matemática que tem por trás da solução desse problema da reta tangente, tá bom? Então vamos lá. Derivada, o sinônimo de derivada é variação, tá? Então tudo que varia tem por trás a derivada, tá? A gente sabe que no mundo que a gente vive, tudo está variando. Porém, por exemplo, se você pega uma função que não varia, por exemplo, a função constante, você tem que a derivada seria zero, pois a variação é zero. Então temos um primeiro exemplo de derivada. Bom, na matemática, a derivada vai nos dar a inclinação da reta tangente. A gente vai explorar esse assunto aqui. E, como a gente comentou, tem outras aplicações em outras áreas, por exemplo, na física, a derivada ele te dá a velocidade e a aceleração. Se você variar a velocidade, você tem a aceleração. Eu vou colocar aqui o link para vocês assistirem esse vídeo, onde a gente fala detalhadamente a interpretação física da derivada. Tá bom? Então, beleza. Então, vamos lá. O problema da reta tangente. O problema é o seguinte. Dado uma curva f, ou dada a função f, dado o ponto x0 e y0, o problema é encontrar a inclinação dessa reta tangente, a reta vermelha, tá? Tangente à curva f, é nesse ponto x0 e y0. É nesse ponto que aparece aqui, tá? Então, vamos denotar por m essa inclinação ou esse coeficiente angular e a gente vai ter que determinar esse valor de m, tá bom? Bom, em matemática, isso aí seria um problema novo. Então, para você solucionar um problema novo, você tem que usar as teorias já conhecidas, tá? Então, por exemplo, com a matemática básica, não vai ser possível solucionar esse problema. Então, a gente vai, primeiro, usar algumas coisas da matemática básica e a gente vai combinar com algumas ferramentas que a gente já estudou em cálculo. Especificamente, a gente vai usar a ferramenta dos limites, tá? Então, vamos lá. Bom, qual que é a ferramenta, ou qual que é o conceito do limite? O limite é o seguinte, quando você tem um ponto dado e você tem uma função, se x se aproxima a x0 implica que f de x se aproxima a L, toda essa expressão aqui a gente pode expressar da seguinte forma. Ou a gente pode escrever da seguinte forma. Limite da função f de x, quando x se aproxima a x0, é igual a L. Então, o processo de limite é um processo de aproximação. E aqui, para resolver esse problema, vai ser fundamental. Então, a gente vai combinar esse conceito de limite com outro conceito que vem da matemática básica, tá? Então vamos lá. Bom, em matemática básica é o seguinte: quando você tem um ponto, você não vai poder resolver ou encontrar o coeficiente angular. Então, você sabe, ou a gente sabe que, dado dois pontos, você gera uma reta. E nesse caso, essa reta é chamada reta secante, tá? Então você tem o ponto, que a gente vai querer calcular a reta tangente, mas a gente vai pegar um ponto x próximo a x0. Então você vai ter x0, f de x0 e você tem x, f de x. Você sabe que f de x é igual a y, tá? Então vamos lembrar esse conceito da inclinação da reta secante ou coeficiente angular. Como que a gente determina esse coeficiente angular? Bom, a gente sabe que o coeficiente angular é igual à tangente do ângulo θ. E quem que é esse ângulo θ? Esse ângulo θ é o ângulo que é determinado pela reta verde, que é a secante, com o eixo x, tá? Então, se você olha, por exemplo, aqui, esse triângulo retângulo, você sabe que aqui vale θ, tá? E aqui você vai encontrar esse valor m secante, ms de inclinação da reta secante, tá bom? Porque m é a inclinação da reta tangente. Então, como que eu determino essa tangente? Bom, isso é simples, né? Você tem um triângulo retângulo, você sabe que até aqui vale f de x0, tá? E até aqui você tem f de x. Então, se você quer esse comprimento vai ser f de x menos f de x0. E você vai ter esse outro comprimento x menos x0.
tá bom? E a tangente vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, esse valor vai estar dado por f de x menos f de x0 dividido por x menos x0. Tá? Então, isso que você já conhece, isso que a gente já tem, ou que vem da matemática básica. Então, agora, como você determina o coeficiente angular da reta tangente? Bom, beleza. Então, observa que esse x, se você colocar um x mais próximo, o que vai acontecer com a nova reta secante? Então, você vai ter essa reta secante dado por essa linha preta. Tá? Se você pega, por exemplo, esse x mais próximo de x0, tá? Você vai ter essa reta secante. Tá? E você vê que essa reta secante vai se aproximar mais à reta tangente. Se você pega esse x0 mais próximo, ou esse x mais próximo de x0, você vai ver que essa reta secante vai virar a reta tangente. Então, aqui a gente usa o conceito de limite. Então, a combinação da reta secante, que a gente já tem da matemática básica, conjuntamente com o conceito de limite, a gente vai conseguir resolver esse problema. Então, se x se aproxima a x0, a gente vê que essa reta secante vai se aproximar a essa reta tangente. Ou seja, o coeficiente angular dessa reta secante, que é dado por f de x menos f de x0 dividido por x menos x0, tende a m. E isso aí é o limite. Então, qual que é o valor de m? O valor de m, usando o que a gente já falou do limite, é dado por limite de f de x menos f de x0 dividido por x menos x0, quando x tende a x0, é igual ao valor que a gente está querendo determinar. Então, você vê uma coisa muito bonita aqui, que o limite nos ajuda a determinar esse m. Isso implica que você resolve o problema. Então, observa, matemática básica, que é a reta secante, mais o limite, a gente consegue solucionar o problema do coeficiente angular ou a inclinação da reta tangente. Isso é muito lindo na matemática, porque tudo é construtivo, tá? E aqui a gente está mostrando a construção da solução desse problema. Eu posso dar uma f específica. Então, por exemplo, vamos pegar a f raiz de x, tá? Você sabe que a função raiz de x, a função é uma função fácil de você fazer o gráfico, você tem a f. E aqui a pergunta é o seguinte: calcule a inclinação da reta tangente no ponto. Então, como que a gente resolve esse problema? É usando o que a gente descobriu aqui, que m está dado por esse limite, tá? Então, a gente já sabe calcular limites, então você vai ter limite dessa função f de x menos f de 4 dividido por x menos 4. Agora, quanto que vale f de x? Bom, f de x é raiz de x. E quanto que vale f de 4? F de 4 é raiz de 4. E raiz de 4 é 2. E aqui você, no denominador, tem x menos 4. Bom, e aqui você tem um limite. Se você botar x igual a 4, você vai ter 0 sobre 0. Ou seja, você vai ter uma indeterminação. E como você resolve isso? Usando as técnicas que a gente já estudou. Então, aqui, a ideia é você usar o produto notável. E para isso, você tem que multiplicar pelo conjugado. Como aqui você tem um número menos outro número, aqui você tem que multiplicar por esse número mais esse outro número. E para que a função não se altere, você tem que dividir por esse mesmo valor. Mas aqui, quando você faz isso, você tem a menos b multiplicado por a mais b. E usando o produto notável, você sabe que isso é a quadrado menos b quadrado. Então, você vai ter raiz de x ao quadrado menos 2 vezes ao quadrado. Tá? Isso vai nos dar raiz de x ao quadrado é x menos 2 ao quadrado, que é 4. E aqui você tem x menos 4 e essa outra expressão. Tá? Quando x tende a 4. E aqui você simplifica x menos 4, porque x é diferente de 4, tá? A gente sabe que o processo de limite é um processo de aproximação, então x é diferente de 4. Bom, com isso você vai ter o seguinte limite. Limite de 1 sobre raiz de x mais 2 quando x se aproxima a 4. Então esse limite é simples de calcular. É só você botar x igual a 4. Então você vai ter 1 sobre raiz de 4 mais 2, que vai ser
1 sobre 4. Então, a inclinação, tá, da reta tangente a essa curva f, que é a raiz, é 1 sobre 4, nesse ponto 4 e 2. Tá? Então, por enquanto, só temos a inclinação. Depois, no final da aula, a gente vai encontrar a reta tangente a essa curva f nesse ponto 4 e 2. E a gente vai ver a importância de encontrar a reta tangente. Tá bom? Beleza, então a inclinação da reta tangente, como a gente falou, é a derivada. Então vamos definir formalmente a derivada. Então tem que ter a função f, tem que ter um ponto específico. Então a derivada f no ponto x0 está dado por esse limite. Limite da variação de f sobre a variação de x, quando x se aproxima a x0. Agora, como nós já estudamos limites, a gente sabe que esse limite pode existir ou não. E pode ser finito ou infinito. Então, para que a função tenha derivada em um ponto, o limite tem que existir e também tem que ser finito, ou seja, tem que ser um número. Tá? Tem algumas funções onde não vai ter derivada. Tá? Isso a gente vai estudar nas próximas videoaulas. E observa o seguinte, se a gente escreve h igual a x menos x0, a gente vai reescrever esse limite de uma outra forma equivalente. Então, se você tem que h igual a x menos x0, então você tem que x é igual a x0 mais h, tá? Só para você colocar x em função de h. Então, observa, em vez de você colocar x menos x0, a gente vai colocar h, e em vez de você botar x, você vai botar x0 mais h. Então, a forma equivalente é limite de f de x0 mais h menos f de x0 dividido por h. E observa o seguinte, como h é igual a x menos x0, quando x tende a x0, você tem que h tende a 0, né? Porque h é x menos x0. Então, essa aí é uma forma equivalente de você escrever a derivada. E observa a notação da derivada, é f'. Bom, tem outras notações. Você pode escrever a derivada da seguinte forma: df de x0 dividido por dx. Ou seja, a variação de f em relação a x, ou dy em relação a dx. Porque você sabe que y é igual a f de x. Tá? Mas o comum é usar f' e derivada de y em relação a x. Tem algumas áreas da matemática que usam outro tipo de notação. F ponto de x0, tá? Mas em cálculo a gente usa mais essas duas notações. Bom, interessante. Então vamos lá. Um exemplo dessa função f de x raiz de x, a gente calculou a derivada no ponto 4. Agora a pergunta é o seguinte, se você botar um ponto qualquer, quanto que é a derivada no ponto x0? Tá? Então a derivada no ponto 4 a gente calculou, f' de 4 é 1 sobre 4. Agora a derivada no ponto x0, tá? Fazendo o mesmo processo que a gente fez lá atrás, substituindo x0 por 4, a gente vai chegar que a derivada vai ser 1 sobre 2 raiz de x0. Ou seja, se você tem x0 igual a 4, vai dar 1 sobre 4. Se você bota x0 igual a 9, você vai ter outro valor. Se você bota x0 igual a 16, você vai ter outro valor. Ou seja, você vai ter x0 e você vai ter y0. Tá? Isso aí é uma nova função. Você tem x e você tem y0. Então a gente pode enxergar a função ou a derivada a derivada como uma função. Então a gente teria uma nova função f', onde tem um domínio, onde a cada x você tem f' de x. Tá? Então, por exemplo, se fx é raiz de x, a derivada a gente calculou 1 sobre 2 raiz de x. Aliás, a gente calculou em f de x0. Se você substituir x por x0, você tem 1 sobre 2 raiz de x. Por exemplo, outra derivada. Se você tem x elevado a n, n pode ser um número qualquer. A derivada, como você calcula? Usando a definição, você calcula da seguinte forma. Esse n desse aqui, e você eleva x elevado a n menos 1. Isso é uma derivada, uma regra muito simples de aplicar. Então, por exemplo, se você pega x quadrado, ou seja, quando n igual a 2, você vai ter que a derivada, esse 2 desse, e esse x está elevado a 2 menos 1. E você tem que 2 menos 1 é 1. Então, você vai ter simplesmente 2x.
Bom, é aqui como um exercício, por exemplo, se você bota n igual a meio, usando essa regra, você vai ter que a derivada de x, tá? A derivada da função f de x, que nesse caso vai ser raiz de x, que é igual a x elevado a meio, vai dar exatamente 1 sobre 2 raiz de x usando essa regra. Tá? Eu vou deixar como exercício, é muito simples de você calcular. Tá bom? Beleza, então para terminar, a gente vai falar da importância da reta tangente. Então observa, você tem a função, você tem a reta tangente. Bom, você já tem o coeficiente angular, ou você tem a inclinação. E como você tem um ponto, você tem a equação da reta tangente, tá? Então, se você tem um ponto e você tem inclinação de qualquer reta, você tem a equação da reta. Então, nesse caso, vai ser y menos y0 igual mx menos x0, tá? E observa o seguinte, tem alguns livros que a reta simbolizam por y igual a mx mais b. Então, é só você, por exemplo, botar esse y0 no lado direito, você vai ter mx menos mx0 e esse y0 no lado direito. Então, observa, se você bota esse valor para ser b, você vai ter y igual a mx mais b. Então, você tem essas duas formas equivalentes de escrever uma reta. Mas aqui a gente vai usar essa primeira fórmula, tá bom? Então, você tem x0, que é 4, e y0, que é 2. Tá? Então, a equação da reta é y menos 2, f' de 4, que é a inclinação, tá? Que deu 1 sobre 4. Então, você vai ter x menos 4, tá bom? Então, você tem y menos 2. Se você multiplica todo mundo por 4, você vai ter 4y menos 8 igual a x menos 4. Ou seja, você tem 4y igual a... Ops, aqui é x menos 4, tá bom? Então, aqui você vai ter 4y igual a x. Se esse 8 passa no lado direito, você vai ter 4y igual a x mais 4. Então, você tem essa reta. Beleza, então uma vez que você tem a reta, observa que pelo gráfico você vê que essa curva f, tá, é muito próximo dessa reta. Tá? Se você dá um zoom aqui, você vai ver que essa reta vermelha com essa curva são muito próximos. Então, a f de x é muito próximo da reta que a gente acabou de encontrar. Vou colocar esse 4 aqui no dividindo, tá? Então, você vai ter x sobre 4 mais 1. Então, essa f, que inicialmente é uma raiz, você pode aproximar por y, que é uma reta que é mais fácil de você manipular. Então, a reta tangente, a importância é o seguinte, que ela te dá uma aproximação da função f em uma vizinhança desse ponto 4. Longe desse 4, pode ser que você vê que essa curva com essa reta são bem diferentes. Mas em uma vizinhança você vê que eles são bem próximos. E o interessante aqui é que de todas as aproximações lineares, ou seja, aproximações com funções de grau 1, essa reta tangente é a melhor aproximação. Isso é o máximo da importância da reta tangente. Por isso que a derivada é um tópico muito interessante para resolver vários problemas, tá bom? Então, nesse caso, esse y nos dá a melhor aproximação local dessa f em uma vizinhança de 4. Isso é fundamental, por quê? Porque você pode ter, inclusive, umas funções um pouco mais complicadas para você manipular, porém, se você consegue aproximar pela reta tangente, pronto, você consegue ter uma boa informação do fenômeno que você está estudando. Tá? Em outros vídeos, a gente vai resolver ou vai falar sobre alguns exemplos de aproximação de uma função usando a reta tangente. Tá? Espero que você tenha gostado da aula, tenha sido proveitoso para todo mundo. Nos vemos na próxima aula. Tá?